Com os olhos marejados, ela contou sua vida àquele estranho do banco. Não sabia quem ele era, não se importava, só precisava desabafar. Ele a ouviu com atenção real, como se cada palavra importasse. E quando ela ia embora, a decisão dele mudou tudo. Antes de mais nada, quero agradecer a você que está aqui agora. Saiba que sua presença ilumina este momento, e é por pessoas incríveis como você que eu faço isso com tanto amor. Obrigado. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Laura esfregou a testa com força enquanto caminhava pela alameda do Parque Ibirapuera. Mas a dor de cabeça continuava ali, pulsando desde o meio do plantão. O sol já descia no horizonte, derramando aquela luz alaranjada por cima das árvores, mas ela nem ligava para isso. Seus tênis brancos de enfermeira estavam sujos de correria. O uniforme azul todo amarrotado debaixo do casaco que ela tinha jogado às pressas antes de sair do hospital. Não foi para casa. Não deu. A ideia de entrar naquela kitnet, apertada em saúde, de sentar no sofá furado e ficar encarando o teto rachado, era demais. Então, saiu andando. Sem destino certo, sem pressa nenhuma, até que as pernas a trouxeram para o parque, como sempre acontecia quando ela precisava de ar. Ali era o único canto de São Paulo onde ela conseguia sentir que ainda dava para aguentar. Viu um banco vazio perto do lago e foi direto para lá, se jogando no assento com um suspiro comprido que parecia vir lá de dentro. Não era só o cansaço de hoje, era de tudo, da semana inteira, do mês, dos últimos anos talvez. Pegou o celular no bolso e deu uma olhada rápida na tela. Nada, nenhuma mensagem, nenhuma ligação, ninguém perguntando como ela estava. Guardou o telefone e deixou a cabeça cair para trás, fechando os olhos. O vento batia no rosto dela, mas não ajudava em nada. Só deixava tudo mais pesado. O cansaço, a solidão, aquele buraco que crescia dentro dela a cada plantão, cada sorriso falso, cada obrigada sussurrado por gente que depois sumia e nunca mais lembrava que ela existia. Laura era boa no que fazia. Isso ela sabia. Os médicos confiavam nela, os bebês se acalmavam no seu colo, as mães paravam de tremer quando ela segurava a mão delas. Mas ninguém via o que sobrava para ela no fim. Ninguém perguntava se ela estava bem. Ninguém segurava a mão dela quando ela saía do hospital, sentindo que tinha dado tudo e ainda assim não era suficiente. Respirou fundo, mas o ar travou na garganta. Antes que conseguisse segurar, as lágrimas começaram. Devagar no começo, escorrendo quietas pelo canto dos olhos fechados, molhando as laterais do rosto. Aí vieram mais rápido, junto com uns soluços que ela tentou abafar, levando a mão na boca. Não deu. O choro veio igual enchente, daquele jeito que não tem como parar, quebrando tudo que ela vinha segurando faz tempo demais. Ela nem notou que tinha alguém parado perto do banco. Rafael ficou ali parado, uns passos atrás, segurando a pasta de couro contra o peito, sem saber se ia ou se voltava. Tinha visto o banco vazio de longe e pensou que seria um bom lugar para sentar e respirar antes de voltar para o apartamento vazio em Pinheiros. Mas agora tinha uma mulher sentada ali, chorando que nem uma condenada. O certo seria ir embora, procurar outro banco, deixar ela quieta. Mas alguma coisa fez ele ficar. Talvez fosse o jeito que ela chorava, baixinho, como se tivesse costume de guardar tudo e finalmente tivesse desistido. Ou talvez porque ele conhecia aquele tipo de choro. O choro de quem está cansado demais para fingir que está tudo bem. Deu um passo, depois outro, até ficar do lado do banco. Ficou na dúvida. Aí falou, bem baixo, para não assustar. Posso sentar? Laura abriu os olhos feito quem leva um susto, limpando o rosto com as costas das mãos rapidinho, envergonhada. Viu o homem de terno cinza parado ali, pasta na mão, cara cansada, mas não mal intencionada. Ele parecia acabado também, não de corpo, mas de outra coisa. Desculpa, já tô indo, ela disse, fazendo força para levantar.
Não precisa, ele falou, se sentando do outro lado do banco antes que ela saísse. Botou a pasta no colo e ficou olhando para o lago, onde uns patos boiavam na água sem fazer muito esforço. Tem espaço para 2 aqui. Laura ficou parada, sem saber o que fazer. Parte dela queria sair correndo, sumir, antes que aquele cara começasse a fazer pergunta, ou pior ainda, a ter dó dela. Mas a outra parte, a parte que estava morta de cansada, a parte que não queria voltar para casa ainda, resolveu ficar. Ela se sentou de novo, afundando no banco, limpando o resto do rosto molhado. Ficaram calados um tempo. O barulho da cidade lá longe era só um zum-zum abafado pelas árvores do parque. Algumas pessoas passavam pela alameda, caminhando, correndo, falando alguma coisa, mas ninguém prestava atenção neles dois, cada um perdido no próprio problema. Foi Rafael que resolveu falar, ainda de olho no lago. Dia ruim? Laura deu uma risada curta, sem graça nenhuma. É um jeito de falar. Ele fez que sim com a cabeça, como se entendesse direitinho. O meu também foi. Ela olhou de canto para ele. Terno bem feito, sapato caro, cabelo arrumado para trás com gel. Ele não parecia ser o tipo de pessoa que tinha dia ruim. Parecia ser o tipo que tem tudo sob controle. Mas tinha alguma coisa nos olhos dele, um cansaço diferente, que fez ela repensar. Duvido que seja o mesmo tipo de dia ruim que o meu, ela disse sem maldade, só constatando mesmo. Rafael sorriu de lado, mas não era sorriso feliz. Provavelmente não. Mas dia ruim é dia ruim, não importa o motivo. Laura ficou quieta, pensando nisso. Era estranho conversar com um desconhecido assim, do nada, num banco de parque, mas também era estranho como ela não estava com vontade de sair dali. Sou enfermeira, ela disse de repente, sem saber bem por que estava contando. Trabalho na UTI neonatal. Bebês prematuros, mães apavoradas, gente aos prantos o tempo todo. Hoje foi muito. Rafael virou a cabeça para ela, prestando atenção de verdade. Imagino que seja pesado. Pesado é pouco, ela continuou. E as palavras começaram a sair sozinhas, como se tivessem sido represadas por tempo demais. Tem uma mãe lá. Primeira gravidez. Entrou em trabalho de parto com 7 meses. O bebê nasceu com menos de 2 quilos. Ela estava desesperada, gritando, achando que ia perder o filho. Fiquei do lado dela umas 4 horas, segurando a mão, falando que ia dar certo, que o bebê estava forte, que a gente ia cuidar. E deu certo. O bebê está estável, vai ficar bem. Ela saiu da UTI sorrindo, abraçou o marido, agradeceu todo mundo. Laura parou, mordeu o lábio, sentiu a garganta apertar de novo. E eu saí de lá morta, exausta, com dor nas costas de ficar 4 horas em pé, com a cabeça explodindo. E ninguém perguntou se eu estava bem, ninguém segurou minha mão. Eu dei tudo o que eu tinha, e no fim, eu sou invisível. As últimas palavras saíram trêmulas, e ela voltou a limpar os olhos rapidinho, irritada consigo mesma por estar chorando na frente de um estranho. Rafael não disse nada por uns segundos, só ficou ali, olhando para ela, absorvendo cada palavra. Não tinha pena no olhar dele, tinha outra coisa. Reconhecimento, talvez. Você não é invisível, ele disse baixinho. Eu tô te vendo. Laura olhou para ele surpresa. Não esperava aquilo. Esperava um vai melhorar ou um você é forte ou qualquer uma daquelas frases prontas que todo mundo fala. Mas ele não disse nada disso. Só disse que havia. E por algum motivo, aquilo doeu mais do que qualquer coisa. Porque era verdade. Porque ele estava ali, olhando para ela, vendo ela de verdade. E fazia tanto tempo que alguém tinha feito isso. Desculpa, ela murmurou, limpando o rosto pela 3ª vez. Você não precisa ficar ouvindo isso. Não te conheço, não quero te encher. Não tá enchendo, Rafael falou, e parecia sincero. Às vezes a gente precisa desabafar, e às vezes é mais fácil falar com um estranho. Laura deu uma risada molhada, meio sem jeito. É mesmo, né? Você não me conhece, não vai me julgar? Exato. Ficaram em silêncio de novo, mas agora era diferente. Não era aquele silêncio pesado de antes. Era mais leve, quase confortável.
Laura respirou fundo, sentindo o peito afrouxar um pouco. Ainda doía, mas não estava sufocando mais. E você? Ela perguntou, virando um pouco para ele. Qual foi seu dia ruim? Rafael hesitou. Passou a mão pelo queixo, olhando para o horizonte onde o sol já sumia devagar. Fechei um negócio hoje, grande, coisa que eu vinha trabalhando faz meses. Assinei os papéis, apertei a mão de todo mundo, recebi os parabéns. Ele fez uma pausa. E quando saí de lá, percebi que não sentia nada. Absolutamente nada. Nem alegria, nem alívio, nem orgulho. Só vazio. Laura franziu a testa. Por quê? Porque não significa nada, ele disse. E havia uma honestidade brutal naquelas palavras. Eu faço isso faz anos. Fecho negócios, ganho dinheiro, subo na carreira. Todo mundo acha que eu tenho tudo. Mas quando eu volto para casa, não tem ninguém lá. Não tem ninguém que se importe de verdade. Só silêncio. E eu percebo que passei anos construindo uma vida que não me faz feliz. Laura ficou olhando para ele, processando. Ele tinha razão. Dias ruins não eram todos iguais, mas no fim, talvez fossem mais parecidos do que ela imaginava. Então a gente tá fudido dos dois lados, ela disse. E dessa vez, o sorriso que veio foi quase genuíno. Eu invisível, de tanto cuidar dos outros. Você invisível, de tanto cuidar de você mesmo. Rafael soltou uma risada baixa, balançando a cabeça. Parece que sim. Eles ficaram ali, sentados lado a lado, dois estranhos num banco de parque em São Paulo, carregando pesos diferentes, mas igualmente sufocantes. E por algum motivo que nenhum dos dois conseguia explicar, naquele momento não se sentiam tão sozinhos assim. O céu já tinha escurecido quase por completo quando Laura percebeu quanto tempo tinha passado ali. Os postes do parque acenderam um a um, jogando aquela luz amarelada sobre a alameda. Ela deveria ir embora. Pegar o metrô lotado, voltar para casa, tomar um banho quente e desmaiar na cama. Mas não conseguia se mexer. Não queria. Quantos anos você tem? Rafael perguntou de repente, virando um pouco o corpo na direção dela. 32. Laura respondeu, surpresa com a pergunta. Por quê? Porque você fala como se já tivesse desistido de tudo. Ela ficou calada por um segundo, sentindo o peso daquelas palavras. Será que era isso mesmo? Será que tinha desistido sem perceber? Não desisti, ela disse, mas a voz saiu menos convicta do que pretendia. Só tô cansada. De quê? De tudo. Rafael assentiu devagar, como se estivesse mastigando a resposta. Eu entendo, mas cansaço passa. Desistência não. Laura olhou para ele, irritada de leve. Você não me conhece, não sabe nada da minha vida. É verdade, ele admitiu sem se abalar. Mas sei reconhecer alguém que está se afogando. Porque eu também tô. A sinceridade dele cortou qualquer réplica que ela pudesse dar. Laura desviou o olhar, mexendo nas unhas descascadas. E o que você faz quando percebe que está se afogando? Até hoje? Nada. Finjo que tá tudo bem, continuo nadando e torço para não morrer no meio do caminho. Ela deu uma risada sem graça. Que motivacional. Não tô tentando motivar ninguém, Rafael disse, e tinha um tom quase irônico ali. Só sendo honesto. Laura respirou fundo e olhou para o lago escuro à frente. Alguns patos ainda boiavam por ali, completamente alheios ao drama humano acontecendo a poucos metros. Eu queria ser como eles, ela murmurou. Como quem? Os patos. Não pensam em nada, só existem. Deve ser bom. Rafael acompanhou o olhar dela. Deve ser entediante também. Melhor entediante do que exausto. Ele sorriu de canto, mas não discordou. Ficaram mais um tempo em silêncio até que Laura se deu conta de que estava com fome. Não tinha almoçado direito, só tinha mordido metade de um pão de queijo na correria do plantão. O estômago roncou baixinho e ela torceu para que ele não tivesse ouvido. Mas pelo jeito que Rafael ergueu a sobrancelha, tinha ouvido sim. Você comeu hoje? Mais ou menos. Isso é um não. Laura deu de ombros. Não deu tempo. Rafael pegou a pasta do colo e se levantou, esticando as pernas. Vem, vamos comer alguma coisa. Ela piscou confusa. O quê? Tem uma lanchonete ali perto da saída do parque. Nada chique, mas o sanduíche é bom. Minha conta.
Laura balançou a cabeça rapidinho. Não, não precisa. Sério? Eu sei que não precisa, mas eu tô com fome também. E comer sozinho é triste. Me faz um favor. Ela hesitou, olhando para ele com desconfiança. Por que você tá fazendo isso? Rafael enfiou a mão no bolso da calça. Relaxado. Porque você chorou na frente de um estranho e ainda ficou conversando comigo. Acho que isso merece no mínimo um sanduíche. Laura não conseguiu segurar o sorriso pequeno que escapou. Você é estranho. Sou. Vem ou não vem? Ela olhou para ele, pro banco vazio, pro parque escuro. Pensou na kitnet silenciosa esperando por ela. Pensou em mais uma noite sozinha comendo miojo em frente à TV. Aí pensou em como fazia tempo que alguém a convidava para qualquer coisa. Tá bom, ela disse levantando. Mas eu divido a conta. Nem pensar. Rafael... Laura! Ele cortou, e o jeito que ele falou o nome dela, firme, mas gentil, fez ela calar a boca. Deixa eu fazer isso. Pelo menos uma vez hoje, deixa alguém cuidar de você. Ela sentiu a garganta apertar de novo, mas dessa vez não eram lágrimas tristes. Eram outra coisa, algo que ela não sabia nomear direito. Tá, ela murmurou, mas só dessa vez. A lanchonete era daquelas simples, de bairro, com cadeiras de plástico e cardápio pregado na parede. Cheiro de bacon fritando misturado com café passado. Tinha pouca gente àquela hora, só uns adolescentes no canto rindo alto e um senhor sozinho lendo jornal. Laura e Rafael sentaram numa mesa perto da janela. Ela pediu um misto quente e suco de laranja. Ele pediu a mesma coisa, mais um café. Quando a moça trouxe os sanduíches, Laura atacou o dela com uma fome que não percebia ter. Rafael comeu mais devagar, observando ela com um meio sorriso no rosto. Que foi? Ela perguntou de boca meio cheia, limpando a boca com o guardanapo. Nada, só pensando que você come que nem alguém que não comeu em 3 dias. Por que não comi direito mesmo? E por que não? Laura deu de ombros, mastigando. Rotina de enfermeira. Plantão de 12 horas, sem pausa para almoço de verdade. Quando dá, a gente come qualquer coisa em pé mesmo, entre um atendimento e outro. Rafael franziu a testa. Isso é desumano. É o sistema. Sistema uma ova, ele resmungou, e havia raiva genuína ali. Ninguém deveria trabalhar desse jeito. Laura parou de mastigar e olhou para ele surpresa. Você parece levando isso pro pessoal. Talvez porque é pessoal. Minha mãe era enfermeira. Ela piscou. Era? Morreu faz 10 anos. AVC fulminante. Tinha 52. Laura sentiu o peito apertar. Sinto muito. Rafael acenou com a mão, como quem afasta uma mosca. Foi há muito tempo, mas eu lembro como ela vivia cansada. Reclamava das costas, das pernas, da dor de cabeça constante, e mesmo assim voltava todo dia, porque ela amava o que fazia. Amava cuidar das pessoas. Ele fez uma pausa, olhando para o café na xícara. Mas ninguém cuidava dela, até o dia que o corpo dela desistiu. Laura ficou calada, processando aquilo. De repente, fazia sentido. O jeito que ele olhou para ela no parque. O jeito que ele ouviu sem julgar. Não era só gentileza de estranho. Era outra coisa. Por isso você parou no banco, ela disse baixinho. Não foi só acaso, foi? Rafael deu um sorrisinho sem graça. Talvez não. Talvez quando eu te vi chorando, eu lembrei dela. Das vezes que ela chegava em casa destruída e fingia que estava tudo bem. Laura sentiu um nó na garganta. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só não desiste, tá? Sei que é difícil. Sei que parece que ninguém liga. Mas tem gente que precisa de você, mesmo que você não veja. Ela assentiu devagar, mordendo o lábio. E você, vai desistir também? Rafael soltou uma risada curta, sem alegria. Do que eu ia desistir? Eu nem sei mais o que eu quero. Então descobre. Assim, fácil? Não disse que era fácil, mas você acabou de me dizer para não desistir. Vale para os dois lados. Rafael ficou olhando para ela por um tempo e então sorriu. Um sorriso de verdade dessa vez. Você é esperta. Sou enfermeira. Tenho que ser. Eles terminaram de comer conversando sobre coisas mais leves. Ela contou sobre a rotina maluca do hospital, as histórias absurdas de plantão,
as mães dramáticas e os bebês que pareciam ter personalidade desde o berço. Ele contou sobre reuniões intermináveis, clientes chatos, e como já tinha dormido no escritório mais vezes do que gostaria de admitir. Riam baixinho, e aos poucos aquela tensão do começo foi sumindo, dando lugar a uma conversa fácil, natural, como se já se conhecessem há mais tempo. Quando a conta veio, Rafael pagou antes que ela pudesse protestar de novo. Saíram da lanchonete juntos, e o ar da noite estava mais fresco agora. Laura puxou o casaco para o corpo, cruzando os braços. "Eu vou pegar o metrô", ela disse, apontando vagamente na direção da estação. "Saúde é longe daqui." "Eu te levo", Rafael ofereceu. "Tenho carro." "Não precisa." "Laura, pelo amor de Deus, para de recusar ajuda." Ela riu, balançando a cabeça. "Tá bem, mas só porque é tarde e eu tô morta de cansada." Finalmente. O carro dele era simples, um sedã escuro bem cuidado, mas nada ostentoso. Laura entrou no banco do passageiro e passou o endereço. Ele ligou o carro e seguiu pela avenida vazia. O caminho foi silencioso, mas não era um silêncio ruim. Era daqueles que existe entre pessoas que não precisam preencher cada segundo com palavras. Quando pararam em frente ao prédio dela, um edifício antigo de 3 andares, com pintura descascada, Laura desafivelou o cinto e olhou para ele. "Obrigada", ela disse. E dessa vez não era só pelo sanduíche. Era por tudo, por ter parado, por ter ouvido, por ter visto ela quando ela se sentia invisível. "De nada", Rafael respondeu e parecia sincero. Laura abriu a porta, mas antes de sair, virou de novo. "Você vai ficar bem?" Ele deu um meio sorriso. "Eventualmente." "E você?" "Eventualmente." Ela saiu do carro, fechou a porta e ficou ali parada na calçada enquanto ele dava ré e sumia na rua. Só quando o carro desapareceu completamente é que ela subiu para o apartamento. Entrou, trancou a porta e pela primeira vez em muito tempo não sentiu aquele peso esmagador de solidão. Sentiu outra coisa, algo pequeno, frágil, mas inegavelmente presente. Esperança. Laura acordou no sábado com o sol batendo direto no rosto. Tinha esquecido de fechar a cortina na noite anterior. Rolou na cama, pegou o celular no criado mudo e olhou as horas. 10:30 da manhã. Dormiu quase 12 horas seguidas. Não lembrava a última vez que tinha conseguido dormir assim, sem acordar no meio da madrugada com a cabeça fervilhando de preocupações. Levantou devagar, espreguiçando os braços acima da cabeça. O corpo ainda doía um pouco, mas era diferente. Não era aquela dor sufocante de exaustão total. Era só o cansaço normal de quem trabalhou a semana inteira. Foi até a cozinha minúscula, encheu a chaleira e botou no fogo. Enquanto a água esquentava, olhou pela janela. O prédio da frente tinha varal cheio de roupa pendurada e dava para ouvir música tocando baixinho em algum apartamento. Sábado de manhã, em Saúde, nada de especial, mas hoje parecia diferente. Fez o café, sentou na mesinha que mal cabia 2 cadeiras e ficou ali, tomando devagar, pensando em Rafael, no banco do parque. Na conversa que não fazia o menor sentido ter acontecido, mas que tinha acontecido. Ele não pediu o número dela, ela não pediu o dele. Foi assim mesmo, solto, sem promessa de continuação. Parte dela achou estranho, a outra parte achou certo. Talvez fosse só aquilo mesmo, 2 estranhos que se cruzaram num momento de fragilidade e seguiram em frente. Mas então, por que ela não parava de pensar nele? Balançou a cabeça, afastando os pensamentos, e pegou o celular. Tinha uma mensagem da amiga Júlia, no grupo de enfermeiras do hospital. "Alguém vem no churrasco hoje à tarde? Casa da Cris, 3 horas. Laura digitou uma resposta rápida. "Vou tentar. Depende se eu conseguir sair da cama." Mas já sabia que ia. Fazia tempo que não aparecia nessas reuniões, sempre arranjando desculpa de cansaço ou plantão. Talvez fosse hora de parar de se isolar tanto. A casa da Cris ficava em São Miguel Paulista, num bairro tranquilo com ruas estreitas e casas grudadas umas nas outras.
Laura chegou de Uber no meio da tarde, carregando uma garrafa de vinho barato que comprou no mercadinho perto de casa. O portão estava aberto e ela entrou direto, seguindo o barulho de risadas e música sertaneja vindo do quintal. «Laura!» Cris gritou assim que a viu, largando a espátula na mão e vindo dar um abraço apertado. «Achei que você ia dar bolo de novo. Quase dei», Laura admitiu rindo, mas resolvi aparecer. «Ainda bem. Vem, tem cerveja gelada e a carne está quase pronta». O quintal estava cheio. Umas 15 pessoas espalhadas entre as cadeiras de plástico, a churrasqueira fumegando no canto, crianças correndo. Laura conhecia a maioria. Enfermeiras do hospital, alguns maridos, namorados, uns amigos. Júlia acenou de longe e Laura foi até ela. Olha quem resolveu sair da toca. Júlia zoou, dando um abraço rápido. Tava com saudade. Também tava, Laura disse, e era verdade. Pegou uma cerveja na caixa de isopor e sentou numa cadeira ao lado de Júlia. Conversaram sobre bobagens, fofoca do hospital, quem estava pegando quem, a nova chefe que ninguém suportava, os plantões absurdos da semana. Laura riu, participou e pela primeira vez em muito tempo se sentiu parte de alguma coisa. Não era só a enfermeira invisível que cuidava de todo mundo, era a Laura, a pessoa. «Você tá diferente», Júlia comentou de repente, olhando para ela com os olhos semicerrados. «Diferente como?» «Sei lá. Mais leve. Aconteceu alguma coisa?» Laura pensou em contar sobre o parque, sobre Rafael, mas não sabia nem por onde começar. E tinha medo de que, se falasse, a coisa perdesse a magia. Então só deu de ombros. «Dormi bem ontem. Faz milagre». Júlia não pareceu convencida, mas não insistiu. A tarde foi passando entre cervejas, carne queimada e conversas altas. Laura comeu, bebeu, riu. Esqueceu do hospital, dos plantões, da solidão da kitnet. Ficou ali, presente, viva. Quando o sol começou a descer e o pessoal foi dispersando aos poucos, Laura se despediu e pegou outro Uber de volta. No caminho, olhou pela janela do carro, vendo a cidade passar. São Paulo era gigante, caótica, barulhenta, mas hoje parecia menos pesada. Rafael passou o sábado inteiro no apartamento. Acordou cedo, como sempre, mesmo sem ter compromisso nenhum. Ficou deitado por uns minutos, olhando para o teto branco, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo. Levantou, fez café, ligou a TV, mas não prestou atenção em nada do que passava. Sua cabeça estava em outro lugar, no parque, na mulher de uniforme azul que chorava num banco, na conversa que não deveria ter acontecido, mas que mudou alguma coisa nele. Ele não sabia explicar direito o quê. Pegou o celular e abriu os contatos. Tinha centenas ali. Sócios, clientes, fornecedores, conhecidos, mas ninguém para ligar num sábado de manhã só para conversar. Ninguém que se importasse de verdade. Jogou o celular no sofá e foi até a janela. O apartamento dele ficava no 10º andar de um prédio em Pinheiros, com vista para outras janelas, outros prédios, outras vidas acontecendo longe dele. Pensou em ligar para a ex-namorada. Fazia uns 3 meses que tinham terminado. Ela tinha cansado de reclamar que ele trabalhava demais, que nunca tinha tempo, que parecia um robô. E ela estava certa. Ele era um robô. Mas agora, pela primeira vez, isso incomodava. Pegou o tênis e saiu para correr. Não porque gostava, mas porque precisava fazer alguma coisa. Desceu, atravessou a rua, entrou no Parque Vila Lobos. Correu por uns 40 minutos, suando, sentindo as pernas queimarem. Parou num banco para respirar e foi aí que percebeu. Estava sentado num banco, sozinho. Igual ela estava ontem, e entendeu. Entendeu porque tinha parado, porque tinha sentado, porque tinha ficado, porque reconheceu nela o que sentia em si mesmo, a solidão, o cansaço, a sensação de estar se afogando em plena luz do dia. Mas tinha uma diferença. Ela ainda tinha propósito, ainda cuidava, ainda lutava, ainda sentia. Ele não. Ele tinha virado uma máquina de fechar negócios e acumular dinheiro que não fazia diferença nenhuma.
Voltou para o apartamento, tomou banho e ficou ali, sentado no sofá o resto do dia, tentando decidir o que fazer com aquele vazio. Não chegou a conclusão nenhuma. Domingo amanheceu chuvoso. Laura acordou com o barulho da água batendo na janela. Não tinha plantão. Não tinha nada para fazer, só ela e o apartamento vazio. Pensou em ligar a TV, mas não estava com paciência para ver nada. Pegou o livro que estava largado na mesinha de cabeceira fazia semanas. Um romance policial que a Júlia tinha emprestado. Leu umas páginas, mas não conseguiu se concentrar. Sua cabeça voltava para o parque, para o banco, para ele. Será que ele estava pensando nela também? Ou já tinha esquecido? Talvez nem importasse. Talvez fosse melhor assim, mas então porque doía um pouco. Levantou, foi até a cozinha, fez outro café. Sentou de novo, olhou a chuva, pensou no que ele tinha dito sobre não desistir, sobre ter gente que precisava dela. Será que era verdade? Às vezes parecia que ela podia sumir e ninguém ia notar. Mas aí lembrou da mãe que segurou a mão dela por 4 horas. Lembrou do bebê que estava estável agora. Lembrou das outras mães, dos outros bebês, de todas as vidas pequenas e frágeis que passavam pelas mãos dela. E entendeu. Não era sobre ser vista. Era sobre ver. Era sobre estar presente mesmo quando ninguém percebe. Mesmo quando dói. Mesmo quando cansa. Porque no fim, era isso que importava. Pegou o celular e abriu o aplicativo de notas. Digitou sem pensar muito. Coisas que eu quero fazer. 1. Voltar a pintar. Faz 3 anos que não pego num pincel. 2. Ligar mais para minha mãe. 3. Sair mais com as meninas. 4. Parar de me sentir culpada por descansar. 5. Lembrar que eu também mereço ser cuidada. Olhou a lista. Parecia boba, mas era um começo. Salvou e largou o celular. A chuva continuava caindo lá fora, mas dentro dela, algo tinha mudado. Na segunda-feira, Laura voltou para o hospital. Plantão das 7 da manhã às 7 da noite. Chegou 15 minutos mais cedo. Trocou de roupa no vestiário, amarrou o cabelo num coque. Júlia estava lá também, já de uniforme, tomando café requentado. E aí, dormiu bem? Dormi, Laura respondeu pegando o jaleco. E você? Mais ou menos. O Pedrinho acordou 3 vezes de madrugada. Júlia tinha um filho de 2 anos, vivia cansada, mas nunca reclamava de verdade. Como você aguenta? Laura perguntou de repente. Júlia parou, xícara no ar, e olhou para ela. Aguentar o quê? Tudo. Filho, casa, plantão, cansaço. Como você não surta? Júlia deu um sorrisinho. Quem disse que eu não surto? Eu surto, direto. Mas aí eu lembro que tem gente que depende de mim. E que se eu desmoronar, desmorona tudo junto. Então eu respiro, tomo mais café e continuo. Laura assentiu devagar. Faz sentido. Por que a pergunta? Só curiosidade. Júlia não acreditou, mas não forçou. Terminaram o café e foram pro posto. O plantão foi corrido como sempre. Bebês chorando, mães nervosas, médicos dando ordens, alarmes tocando. Laura mergulhou no trabalho, focada, presente, e dessa vez, quando uma mãe agradeceu segurando a mão dela, Laura segurou de volta e sorriu. De verdade, a semana passou rápido. Laura trabalhou terça, quarta e quinta, todos os plantões de 12 horas. Voltava para casa morta, mas era diferente agora. Não era aquele cansaço que esmagava, era só cansaço. O tipo que passa depois de um banho quente e uma noite de sono. Na quinta à noite ela estava no metrô voltando para a saúde quando o celular tocou. Número desconhecido. Atendeu meio sem querer. Alô? Laura? A voz era masculina, familiar, mas ela não conseguiu identificar de imediato. Sim, quem é? Rafael, do parque. O coração dela deu um pulo. Ela apertou o celular contra o ouvido, tentando ouvir melhor no meio do barulho do metrô. Rafael, como você conseguiu meu número? Não consegui, ele disse, e dava para ouvir um meio sorriso na voz. Eu tô aqui no Ibirapuera, no mesmo banco, e você não vai acreditar, mas tem uma carteirinha do hospital no chão, com seu nome. Laura levou a mão ao bolso instintivamente. Vazio. Merda.
Devia ter caído outro dia, talvez na segunda ou terça, quando passou lá antes do plantão. Sério? Sério. Achei que fosse importante. Tem foto e tudo. Ela riu meio sem jeito. É importante, sim. Sem isso eu não entro no hospital. Imaginei, por isso liguei. Tá no verso, o número do setor. Obrigada. Nossa, que sorte você ter achado. Ou destino, ele disse, baixinho, quase brincando. Laura sentiu o rosto esquentar. Eu posso buscar amanhã, se você deixar na recepção do parque. Ou eu posso te devolver pessoalmente. Silêncio. O metrô chacoalhou nos trilhos. Laura segurou a barra de apoio com mais força. Você quer me ver de novo? Ela disse. Não era pergunta, era constatação. Quero, Rafael admitiu sem rodeio. Mas só se você quiser também. Laura mordeu o lábio. Parte dela queria dizer sim na hora. A outra parte, a parte cautelosa, a parte que tinha sido machucada antes, hesitava. Por quê? Ela perguntou. Porque eu não paro de pensar naquela conversa. E porque eu queria saber se você tá melhor. Tô, ela disse, sincera. E você? Também. Mais ou menos. Tô tentando. O metrô anunciou a próxima estação. Laura olhou para o mapa acima da porta. Faltavam 3 paradas. Eu saio do plantão amanhã às 7 da noite, ela disse antes de perder a coragem. Posso te encontrar depois. No mesmo lugar? No mesmo lugar. Sexta-feira demorou para passar. Laura olhou para o relógio umas 20 vezes durante o plantão. Júlia percebeu e zoou. Você tem encontro ou o quê? Mais ou menos. Laura respondeu sem dar detalhes. Conta! Não tem nada para contar ainda. Ainda! Júlia repetiu com os olhos brilhando. Então tem potencial. Laura revirou os olhos, mas sorriu. Para. Quando finalmente deu 7 horas, ela trocou de roupa às pressas, jogou água no rosto, passou um pente no cabelo e saiu quase correndo. Pegou o metrô, desceu na estação mais próxima e caminhou rápido até o parque. O coração batia acelerado. Não era medo, era expectativa. Ansiedade boa. Quando chegou perto do banco, viu ele já sentado ali, de jeans e camisa branca, sem terno dessa vez. Parecia mais novo assim, mais leve. Rafael levantou quando a viu se aproximando. Oi. Oi, Laura respondeu, parando a uns passos de distância. Ele estendeu a mão com a carteirinha. Sua identidade. Ela pegou, guardou no bolso e ficou ali parada, sem saber bem o que fazer agora. Obrigada. De verdade. De nada. Silêncio esquisito. Os dois meio sem jeito, como se tivessem esquecido como conversar. Foi Rafael quem quebrou o gelo. Quer sentar? Laura assentiu e sentou no banco, deixando um espaço entre eles. Ele sentou também, virando um pouco o corpo na direção dela. Como foi a semana? Corrida. 3 plantões de 12 horas, mas sobrevivi. Só sobreviveu ou foi melhor que isso? Ela pensou na resposta. Foi melhor. Eu tô tentando mudar algumas coisas. Tipo parar de me cobrar tanto. Aceitar que não dá para salvar todo mundo. E lembrar que eu também mereço cuidado. Rafael sorriu. Isso é bom. E você? Fez alguma coisa diferente essa semana? Ele hesitou. Passou a mão pelo cabelo. Fiz. Desmarcei umas reuniões. Saí do escritório mais cedo. Caminhei bastante. Tentei pensar no que eu realmente quero fazer da vida. Chegou a alguma conclusão? Ainda não, mas pelo menos comecei a perguntar. Laura sorriu. Já é alguma coisa. Ficaram conversando ali por mais de 1 hora. Sobre tudo e nada. Sobre os pais dele já falecidos. Sobre a mãe dela, viúva, morando no interior. Sobre trabalho, sobre cansaço, sobre sonhos que ficaram esquecidos no caminho. Rafael contou que queria ter sido arquiteto, mas o pai tinha empurrado ele para a administração. Laura contou que queria ter sido veterinária, mas não passou no vestibular e acabou em enfermagem. Mas você gosta de ser enfermeira, Rafael observou. Gosto. Hoje eu gosto, mas no começo foi só porque era o que tinha. E agora você não consegue se ver fazendo outra coisa. Não, agora não. Ele assentiu, olhando para o horizonte onde o sol já tinha sumido. Eu consigo me ver fazendo outra coisa. O problema é que não sei o quê. Então experimenta.
Assim, fácil? Não é fácil. Mas você tem grana, tem tempo, tem liberdade. Usa isso a seu favor. Rafael deu uma risada baixa. Você fala como se fosse simples. Não é simples, mas também não é impossível. Você só tá com medo. Ele virou para ela, surpreso. Medo de quê? De descobrir que passou anos fazendo algo que não te faz feliz e que tem que recomeçar do zero. Rafael ficou calado. Laura tinha acertado em cheio. É isso mesmo, ele admitiu baixinho. Tenho medo de jogar tudo pro alto e me arrepender. Ou você pode se arrepender de nunca ter tentado. Ele olhou para ela com uma intensidade que fez o estômago dela revirar. Você é muito sensata para alguém que estava chorando num banco semana passada. Laura deu de ombros. Às vezes a gente precisa desabar para conseguir enxergar direito. Quando já estava quase completamente escuro, Rafael ofereceu levar ela para casa de novo. Dessa vez ela aceitou sem hesitar. Entraram no carro e seguiram em silêncio confortável. Quando pararam em frente ao prédio dela, Laura desafivelou o cinto, mas não saiu. Posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você realmente quis me ver de novo? Rafael respirou fundo, as mãos ainda no volante. Porque você me fez sentir alguma coisa. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava conversando com alguém de verdade, sem máscara, sem fingimento. E eu não queria que aquilo acabasse naquele dia. Laura sentiu o peito apertar. Eu também não. Ele virou para ela e os olhos dele se encontraram. Havia algo ali suspenso no ar, quase palpável. Mas nenhum dos dois se moveu. Ainda não. A gente pode se ver de novo? Rafael perguntou. Pode, Laura respondeu. Quando? Não sei, mas pode. Ele sorriu. Vou te mandar mensagem. Agora que eu tenho seu número. Roubou do hospital, né? Tecnicamente achei. Ela riu e saiu do carro. Antes de fechar a porta, se inclinou um pouco. Rafael, oi, obrigada por tudo. Obrigado você. Laura fechou a porta e ficou na calçada até o carro sumir. Subiu para o apartamento com o coração batendo mais rápido que o normal. Entrou, trancou a porta, encostou nela por um segundo. Sorriu sozinha. Tinha acontecido. Estava acontecendo. Alguma coisa estava mudando. E pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha medo disso. Rafael mandou mensagem no sábado de manhã. Laura ainda estava na cama quando o celular vibrou na mesinha de cabeceira. Pegou com os olhos meio fechados e leu. Bom dia. Tô pensando em fazer alguma coisa diferente hoje. Você topa me acompanhar? Ela sorriu sozinha, ainda deitada, e digitou de volta. Depende do que é. Confia em mim? Laura mordeu o lábio. Confiava? Mal conhecia o cara, mas alguma coisa nele a fazia querer dizer sim. Topo. Que horas? Te busco meio-dia? Tá bom. Levantou, tomou banho, ficou uns bons 15 minutos na frente do guarda-roupa sem saber o que vestir. Não sabia para onde iam. Acabou escolhendo uma calça jeans, uma blusa simples branca e o tênis mais confortável que tinha. Nada muito arrumado, mas também não largado. Quando deu meio-dia, o celular tocou. Ela desceu e encontrou Rafael encostado no carro, de calça jeans escura e uma camisa azul marinho com as mangas dobradas até o cotovelo. Ele sorriu quando a viu. Pronta para a aventura? Depende da aventura, ela respondeu entrando no carro. Para onde a gente vai? Você vai ver. Laura revirou os olhos, mas estava sorrindo. Rafael ligou o carro e seguiu em direção contrária ao centro. Passou pela Marginal Pinheiros, pegou a rodovia. Laura olhava pela janela, tentando adivinhar o destino. A gente está saindo de São Paulo? Tecnicamente sim, mas é pertinho. Meia hora depois, eles estavam numa estrada menor, cercada de verde dos dois lados. Laura franziu a testa. Onde você está me levando? Paciência. Mais 10 minutos e Rafael entrou num estacionamento de terra batida. Tinha umas 5 ou 6 carros ali e uma placa de madeira meio torta indicando ateliê aberto, aulas de cerâmica. Laura olhou para ele confusa. Cerâmica? É, Rafael disse, desligando o motor. Eu lembrei que você falou que queria voltar a pintar. Aí pensei, talvez você goste de tentar outra coisa também. Laura ficou sem palavras por uns segundos. Ele tinha lembrado.
tinha prestado atenção, mas eu nunca mexi com cerâmica na vida. Nem eu. A gente aprende junto. Ela olhou para ele, pro ateliê, de volta para ele, e sorriu. Tá bom, vamos. O ateliê era uma casa antiga reformada, com janelas grandes e chão de cimento queimado. Dentro, tinha umas 10 pessoas espalhadas em mesas compridas, todas sujas de barro, concentradas nos trabalhos. Uma mulher de uns 50 anos, cabelo grisalho preso num coque bagunçado, veio receber eles. Oi, vocês devem ser o Rafael e a Laura. Bem-vindos, eu sou a Sílvia. Oi, Laura disse meio sem jeito. A gente nunca fez isso antes. Melhor ainda, vem, vou mostrar o básico. Sílvia os levou até uma mesa no canto, colocou 2 aventais neles e trouxe 2 blocos de argila úmida. Explicou como amassar, como usar a roda, como dar forma. Laura ouviu tudo prestando atenção, mas quando pegou o barro nas mãos, travou. Eu não sei o que fazer. Faz o que vier na cabeça, Sílvia disse com um sorriso. Não tem certo ou errado aqui. Rafael já tinha começado, tentando modelar alguma coisa que parecia uma tigela torta. Laura riu. Tá horrível. Obrigado pelo apoio. Ele respondeu sem tirar os olhos do trabalho. Ela respirou fundo e começou a amassar o barro. Era estranho no começo, a textura fria e grudenta nos dedos, mas aos poucos foi pegando o jeito. Não pensou muito, só deixou as mãos trabalharem. Meia hora depois, tinha algo que lembrava vagamente um vaso baixo e irregular. Não era perfeito, nem perto disso, mas era dela. Ficou bonito, Rafael comentou, olhando de lado. Mentiroso, tá torto. Torto, mas tem personalidade. Laura riu, limpando uma mecha de cabelo do rosto com o dorso da mão suja de barro. E o seu? Virou o quê? Ainda não decidi. Talvez um cinzeiro. Você fuma? Não. Então por que um cinzeiro? Boa pergunta. Eles passaram a tarde inteira ali, fazendo e refazendo coisas, rindo dos erros, conversando com as outras pessoas do ateliê. Sílvia vinha de vez em quando dar dicas, mas deixava eles livres para experimentar. Quando o sol começou a descer, Sílvia avisou que iam fechar em meia hora. Laura olhou para o vaso torto na mesa e sentiu uma pontada de orgulho bobo. Tinha feito aquilo, com as próprias mãos, do nada. Pode levar para casa se quiser, Sílvia ofereceu. Mas vai ter que secar antes de queimar. Dá para voltar semana que vem para buscar pronto. Eu volto, Laura disse sem pensar. E era verdade. Queria voltar. Queria fazer de novo. Saíram do ateliê com as mãos ainda sujas de barro seco, as roupas manchadas e os sorrisos largos no rosto. No caminho de volta, pararam num boteco de beira de estrada. Simples, com mesinhas de fórmica e cardápio pregado na parede. Pediram pastéis e refrigerante. Sentaram num canto, um de frente para o outro. Obrigada por hoje, Laura disse, mordendo um pedaço de pastel de queijo. Foi diferente, no bom sentido. Eu que agradeço por ter topado, Rafael respondeu. Fazia tempo que eu não fazia nada só por fazer. Sem objetivo, sem resultado esperado. Como assim? Tudo na minha vida sempre foi sobre resultado. Fechar negócio, bater meta, ganhar mais. Nunca foi sobre o processo, sobre aproveitar o caminho. Ele olhou para a própria mão ainda com resquícios de barro embaixo das unhas. Hoje foi sobre o processo. E foi bom. Laura assentiu devagar. Eu te entendo. Enfermagem também é muito sobre resultado. Salvar o bebê, estabilizar a mãe, resolver a emergência. A gente esquece de respirar no meio. Então, hoje a gente respirou. Hoje a gente respirou. Ficaram ali conversando até o dono do boteco começar a recolher as cadeiras. Voltaram para o carro e seguiram de volta para São Paulo. Mas dessa vez o silêncio era diferente. Não era só confortável, era íntimo. Quando pararam em frente ao prédio dela, Laura não saiu na hora. Ficou ali, olhando para as próprias mãos. Rafael? Oi, o que a gente está fazendo? Ele desligou o motor e virou para ela. O que você quer dizer? Isso, a gente. Eu não sei o que é. Se é amizade, se é outra coisa, se a gente só está se ajudando a não se afogar. Rafael ficou quieto por um tempo, escolhendo as palavras. Eu acho que começou como 2 pessoas se ajudando, mas virou outra coisa, pelo menos para mim.
Laura sentiu o coração acelerar. Para mim também. Então talvez a gente pare de tentar entender e só deixe acontecer. Ela olhou para ele, para os olhos escuros que a olhavam de volta com uma intensidade que desarrumava tudo dentro dela. Eu tenho medo, ela admitiu baixinho. De quê? De estragar, de me machucar, de você descobrir que eu não sou tão interessante quanto parece. Rafael esticou a mão e tocou o rosto dela de leve, com os dedos ainda ásperos do barro seco. Laura, você é a pessoa mais real que eu conheci em anos. Não tem como você ser decepcionante. Ela fechou os olhos por um segundo, sentindo o toque dele, o peso daquelas palavras. Quando abriu de novo, ele ainda estava ali, olhando para ela como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Eu não quero ter pressa, ela disse. Não precisa ter. A gente vai no nosso tempo. Promete? Prometo. Laura sorriu. Pequeno, mas verdadeiro. Então se inclinou, devagar, e beijou o canto da boca dele. Rápido, quase nada, mas o suficiente para fazer o mundo parar por um segundo. Quando se afastou, Rafael estava sorrindo também. Isso foi um começo, ela completou. É, um começo. Laura saiu do carro, fechou a porta e ficou na calçada até ele ir embora. Subiu para o apartamento com o coração batendo descompassado. Entrou, trancou a porta, encostou nela e levou a mão aos lábios. Ainda conseguia sentir o gosto dele ali. Doce, real, assustador, mas bom, muito bom. Laura acordou no domingo com a sensação de que algo tinha mudado para sempre. Não era só no peito, onde o coração ainda batia diferente desde o beijo de ontem. Era em tudo. No jeito que a luz entrava pela janela, no barulho da rua lá embaixo, na textura do lençol contra a pele. Tudo parecia mais vivo. Pegou o celular e viu a mensagem dele. Bom dia, dormiu bem? Ela sorriu e digitou de volta. Dormi, sonhei com barro. Eu também, e com você. O estômago dela revirou. Digitou e apagou 3 respostas diferentes antes de mandar. Quer vir almoçar aqui? Não é nada chique, mas eu cozinho bem. A resposta veio quase na hora. Que horas? 1 hora? Tô aí. Laura pulou da cama, olhou para o relógio. 9h30. Tinha 3h30. Correu para o chuveiro, lavou o cabelo, se arrumou. Depois foi direto para o mercadinho da esquina comprar os ingredientes. Macarrão, molho de tomate fresco, manjericão, alho, azeite. Nada muito elaborado, mas ia ser feito com carinho. Voltou para casa e começou a cozinhar. Picou o alho bem fininho, refogou no azeite até dourar, jogou o tomate cortado em cubos, temperou com sal, pimenta e as folhas de manjericão rasgadas na mão. O cheiro encheu a cozinha pequena e ela se pegou cantarolando baixinho enquanto mexia a panela. Quando deu 1 hora em ponto, a campainha tocou. Laura limpou as mãos no pano de prato e foi abrir. Rafael estava ali parado com uma garrafa de vinho na mão e um sorriso meio tímido no rosto. Oi, oi, ela respondeu abrindo espaço para ele entrar. Trouxe vinho, não sabia se você bebia, mas bebo, entra. Ele entrou e olhou ao redor. O apartamento era pequeno, simples, mas tinha um aconchego que o apartamento dele nunca teve. Tinha plantas na janela, quadros na parede, uma manta colorida jogada no sofá. Tinha vida. Cheira bem, ele comentou. Tô fazendo macarrão ao molho de tomate, nada sofisticado. Melhor impossível. Laura serviu a comida em pratos fundos, colocou na mesinha da cozinha que mal cabia 2 pessoas. Rafael abriu o vinho e serviu em 2 canecas, porque ela não tinha taças. Sentaram um de frente para o outro, joelhos quase se tocando por baixo da mesa. Comeram devagar, conversando entre garfadas, sobre coisas bobas, sobre o vizinho dela que ouvia música alta de madrugada, sobre o porteiro do prédio dele que conhecia a vida de todo mundo, sobre nada e tudo. Quando terminaram, Laura recolheu os pratos e ele ajudou a lavar. Ficaram ali lado a lado na pia minúscula, ela lavando e ele secando. E era tão simples, tão comum, mas ao mesmo tempo tão especial que doía um pouco. Laura, Rafael disse de repente, largando o pano na pia. Ela virou para ele, mãos ainda molhadas de sabão.
Oi, eu preciso te contar uma coisa. O estômago dela apertou. Tá, fala. Ele respirou fundo, como quem se prepara para pular de um trampolim. Eu passei os últimos 10 anos da minha vida fazendo tudo do jeito errado. Construí uma empresa, ganhei dinheiro, alcancei tudo que eu achava que queria e no fim percebi que não tinha nada, nenhuma conexão real, nenhum propósito, nenhuma razão para acordar de manhã, além de ganhar mais dinheiro. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. Até te conhecer, até sentar naquele banco e ouvir você chorar. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti alguma coisa. Senti que ainda tinha esperança. Que ainda dava para consertar. Laura sentiu a garganta apertar. Rafael, deixa eu terminar, ele pediu. Eu sei que a gente se conhece faz pouco tempo. Sei que isso tudo é rápido. Talvez rápido demais. Mas eu não quero fingir que não sinto o que eu sinto. Eu gosto de você, gosto de verdade, e eu quero tentar. Quero ver onde isso vai dar. Quero estar presente. Quero ser alguém que você pode contar. As lágrimas vieram antes que Laura pudesse impedir. Não eram lágrimas tristes. Eram de alívio, de felicidade, de medo e esperança misturados. Eu também tenho medo, ela disse com a voz embargada. Tenho medo de me entregar e você sumir. Tenho medo de não ser suficiente. Tenho medo de estragar tudo. Rafael segurou o rosto dela com as 2 mãos, delicado, como se ela fosse feita de algo frágil. Você é mais do que suficiente. Você é tudo. E então ele a beijou. De verdade dessa vez. Não foi um beijo tímido como o de ontem. Foi um beijo que dizia tudo que as palavras não conseguiam. Um beijo que prometia, que curava, que recomeçava. Laura segurou os ombros dele, puxou ele para mais perto e se permitiu sentir. Sentir tudo. O medo, a esperança, o desejo, a vulnerabilidade. Quando se separaram, os 2 estavam sem ar, sorrisos molhados de lágrimas nos rostos. Então, a gente vai tentar? Ela perguntou baixinho. A gente vai tentar, ele confirmou, mas sem pressa. No nosso tempo. No nosso tempo. Eles voltaram para o sofá, sentaram lado a lado e Laura encostou a cabeça no ombro dele. Rafael passou o braço ao redor dela e ficaram assim, em silêncio, ouvindo a cidade lá fora. Sabe o que é engraçado? Laura disse depois de um tempo. O quê? A gente se encontrou no pior dia. Eu estava destruída, você estava perdido e de algum jeito a gente se achou. Rafael apertou ela um pouco mais forte. Acho que às vezes a gente precisa estar quebrado para deixar alguém entrar. Acho que sim. O domingo foi passando devagar, sem pressa. Eles assistiram um filme ruim na TV, comeram pipoca, conversaram sobre planos. Rafael contou que estava pensando em vender parte da empresa e investir em projetos menores, coisas que realmente importavam. Laura contou que tinha voltado a pintar, que tinha comprado tintas na semana passada e começado uma tela pequena. Não ficou perfeita, mas era dela. Quando anoiteceu, Rafael não foi embora. Laura não pediu para ele ficar, mas também não pediu para ele ir. Ele simplesmente ficou. Pediram comida japonesa pelo aplicativo, comeram no chão da sala, rindo de histórias da infância. Ela contou sobre a vez que caiu da bicicleta e quebrou o braço. Ele contou sobre a vez que colou na prova e foi pego. Coisas bobas, mas que construíam pontes. Quando já era tarde, Laura bocejou e ele sorriu. Eu devia ir. Não precisa, ela disse. E era verdade. Não precisava. Rafael olhou para ela, sério. Tem certeza? Tenho. Mas só dormir. Sem pressa, lembra? Ele sorriu. Sem pressa. Deitaram na cama dela, vestidos por cima do cobertor, ela de costas para ele com o braço ao redor dela. Encaixaram que nem peças de quebra-cabeça que sempre estiveram ali, só esperando o momento certo. Rafael, ela sussurrou no escuro. Oi? Obrigada. Por ter parado naquele banco. Ele beijou a nuca dela de leve. Obrigada a você por ter ficado. Laura fechou os olhos, sentindo a respiração dele no pescoço, o peso do braço dele ao redor do corpo, e pela primeira vez em anos, não se sentiu sozinha. Não se sentiu invisível.
Não se sentiu perdida, sentiu-se vista, sentiu-se achada, sentiu-se em casa e soube com aquela certeza que não precisa de explicação que tudo ia ficar bem. Não porque era perfeito, mas porque era real, porque era deles, porque tinham se escolhido mesmo quebrados, mesmo assustados, mesmo sem garantias. E às vezes escolher já é o suficiente.